Olá, 12 de maio de 2020, o Bom Dia Maranhão está só começando e vamos acompanhar agora alguns dos destaques desta terça-feira. Decreto de lockdown completa 8 dias com fiscalizações intensificadas desde o início da semana. Liberados para circular nesta terça-feira veículos com placas terminando em números pares. A exceção são os serviços essenciais. Números atualizados da Covid-19 no Maranhão. Já são mais de 1.800 pessoas recuperadas. Só que o número de óbitos já ultrapassa os 400. E são 8.526 o número de casos confirmados do novo coronavírus. Auxílio emergencial pode ter prazo inicial de 3 meses estendido. Governo avalia a possibilidade. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Pois é, 7 horas e 1 minuto, a gente já chegando aqui com o Bom Dia Maranhão, coladinho com o Bandeira 2, que vai ao ar a partir das 6 horas da manhã e logo depois a partir das 7 horas da manhã em ponto. A gente segue até quase 8 horas da manhã, ainda levando muita informação para você que nos assiste aqui na capital São Luís, na Grande Ilha. Por falar nisso, daqui a pouco a gente vai mostrar, claro, imagens ao vivo, como a gente vem mostrando desde a semana passada, com essa questão de rodízio agora, desde o início dessa semana, desde ontem, com a questão do rodízio, também o decreto de lockdown, a diminuição tanto de pessoas circulando no transporte público da capital e de toda a Grande Ilha, como tem que ser, né, para evitar, para ter essa redução, para a gente chegar a essa redução do número de casos aqui confirmados do novo coronavírus na Grande Ilha, que é onde se concentra o maior número de casos. Daqui a pouco a gente vai mostrar imagens ao vivo, a gente tem política também, vai conversar sobre política, pauta nacional, pauta local, também vai falar bastante sobre a questão da saúde, que é importante, mas claro, também sobre a questão econômica, não só aqui do Maranhão, mas de todo o país. A gente vai conversar, claro, durante essa edição do Bom Dia Maranhão, como tem sido em todos os dias. Olha, agora há pouco, o Eduardo Bueno, que estava apresentando o Bandeira 2, ele encerrou, inclusive, já mostrando imagens de alguns pontos de barreiras aqui, fiscalização, nos principais corredores da Grande Ilha de São Luís, nas rodovias estaduais, estão acontecendo barreiras aí nas 4 rodovias estaduais que cortam a Grande Ilha e também em principais corredores, avenidas aí importantes aqui da capital São Luís e também da região metropolitana. A gente está entrando no segundo dia de rodízio obrigatório. Hoje são as placas pares que estão autorizadas a circular pela Grande Ilha de São Luís. Lembrando que esse decreto do rodízio é só para a Grande Ilha de São Luís. A gente mostra neste momento. Aqui é um táxi que está passando. Essa barreira é montada ali na barragem do Bacanga. Ali era um táxi que estava passando e a gente percebe pelas imagens que o agente de trânsito, quando ele pede para a pessoa fazer a circulação, ele já vai com olhar na placa, né? Ali uma placa ímpar, que é correto. Só para lembrar as pessoas, hoje são placas pares. E a gente pede mais uma vez, solicita mais uma vez a paciência das pessoas. A gente já percebeu ali uma grande circulação de veículos. O que a gente não quer, né? Uma imagem que a gente não gosta de verificar, porque a gente pede que a circulação diminua. É a única forma, segundo as autoridades, especialistas, estudiosos na área. Não sou eu, Eduardo Ericeira, que estou dizendo. Não é a imprensa que diz, não é as autoridades políticas que dizem. São os médicos, são os profissionais de saúde, especialistas, pesquisadores, estudiosos na área que dizem que a melhor forma de combater a questão da expansão do contágio do novo coronavírus ali são profissionais da saúde. Placa 8, mas profissionais da saúde. Os especialistas dizem que é justamente o distanciamento social. Os especialistas, não sou eu, Eduardo Ericeira, não são as autoridades políticas que estão dizendo, então vamos seguir aquelas pessoas que estudam e que nos repassam essas informações em um momento tão delicado, tão importante e que devemos seguir as recomendações. Caminhão passando com placa pá, também táxi passando com placa pá, a gente volta a dizer aqui, reforçar, lembrar, serviços essenciais podem circular tranquilamente. Motoristas de aplicativo, taxistas, serviços aí funerários, profissionais da saúde, serviços de segurança, gás, combustível, veículos de imprensa também, para a gente estar levando essas informações importantes, né, repassando essas informações para vocês que precisam de repente ficar em casa ou aquelas pessoas que precisam ir a um supermercado, ir a uma farmácia. A gente pede aqui, solicita aquelas pessoas que podem esperar, podem aguardar, afinal é só um dia, né, pessoal? É um dia que você tem que ficar em casa e um outro dia que você pode, de repente, sair, ir a um supermercado, fazer uso de um serviço essencial, precisa ir numa farmácia fazer a compra de um medicamento. É apenas um dia sim, um outro dia não. É só até a quinta-feira. Aí, fazendo esse revezamento de placas pares
e placas ímpares. Então não custa nada, você que não tem tanta urgência em fazer compra de alimento, você vai ter um dia sim, outro dia não, para fazer a compra de alimento, compra também de um medicamento. E a gente lembra, o serviço de delivery continua funcionando normalmente. Se você tem condição de fazer um pedido aí, algo essencial, algo emergencial, e pode fazer o pedido entrando em contato, os motociclistas, enfim, os serviços de delivery, que acontece também às vezes de bicicleta. Hoje em dia tem transporte público de delivery para todos os gostos, então as pessoas podem fazer uso também do serviço de delivery, o modelo delivery, que é um serviço essencial. Polícia Militar, agentes de trânsito aí da SMTT fazendo essa fiscalização, a placa com Depar, como a gente percebe aqui na imagem que estava sendo mostrada aqui pelo nosso repórter cinematográfico José Antônio Teixeira, tem que comprovar, tem que ter aquela declaração, aquele documento comprovando que se trata de um serviço essencial e o porquê que está na rua e o porquê que está saindo. A gente pede mais uma vez a paciência das pessoas, a cooperação das pessoas, não é uma obrigatoriedade, é uma medida de certa forma, a gente tem que ser aqui sincero, é uma medida até de certa forma antipática, muitas pessoas não gostam, mas se faz necessária para a preservação do principal, que é a sua vida e a vida das outras pessoas. Reforço, não sou eu que estou dizendo, Eduardo Ericeira, não são os governantes, as autoridades políticas, são os estudiosos, os médicos, cientistas, pesquisadores, profissionais da saúde, pessoas que estão estudando, que estão inclusive criando vacinas, que estão estudando para tratamento, melhor tratar aí os pacientes contaminados pela Covid-19. São elas que dizem isso, as recomendações de sair só em caso de extrema necessidade, dê preferência para ficar em casa, só sai em caso de extrema necessidade, compra de alimento, medicamento, pelo menos neste momento, até que a curva se estabilize e a gente possa descer essa questão dos casos para que a gente possa retomar aos poucos aí normalmente. Daqui a pouco a gente volta mostrando mais imagens ao vivo. A gente percebe, pelo menos em relação a ontem, um comportamento melhor das pessoas. Ontem a gente viu, por exemplo, muitas placas pares, o que estava proibido de circular se não fosse serviço essencial, se não estivesse enquadrado aí nessas categorias que eu acabei de repassar aqui, exemplificar. A gente viu muitos veículos com placas pares circulando. Hoje a gente percebeu poucos veículos com placas ímpares circulando, que é proibido nesta terça-feira, apenas veículos com placas pares, e tem que ter a cooperação da população, segundo as pessoas que estudam, que tem que manter o distanciamento social, dê preferência para ficar em casa e, se sair, utilize a máscara. É inaceitável hoje uma pessoa que põe o pé para fora de casa e não utilize mais máscara. Claro, em casa você pode retirar a máscara, você está ali com pessoas que provavelmente você já está convivendo no dia a dia, mas colocou o pé para fora de casa, utilize a máscara. Ela diminui em só 5%, segundo esse especialista. Se duas pessoas se encontrarem e estiver utilizando máscara, claro, mantendo o distanciamento social, a chance de você contaminar, caso você esteja aí contaminado com a Covid-19, é só de 5%. Segundo os especialistas. Não vamos ter conscientização aí, ok? Todo mundo saiu de casa, tem que colocar a máscara. 7 horas e 7 minutos, a gente segue com mais informações aqui no Bom Dia Maranhão. E a Vigilância Sanitária está acompanhando o trabalho da Polícia Militar nas barreiras realizadas em avenidas da Grande São Luís, como essa que a gente mostrou agora há pouco na barragem do Bacanga, para verificação das declarações que liberam condutores e trabalhadores para serviços essenciais. Tem que ter a documentação, né? Por determinação da Justiça, somente quem trabalha em atividade essencial ou precise de serviço essencial pode circular nas vias. Cada trabalhador deve apresentar a declaração de serviço essencial nas barreiras. Quem não cumprir as regras do lockdown estará sujeito a advertência ou multa. Estabelecimentos podem sofrer interdição parcial ou total em caso de descumprimento. As multas variam, atenção, de R$ 2.000 para infrações leves a R$ 1.500.000, então, portanto, R$ 1,5 milhão para infrações consideradas gravíssimas. São multas pesadas, variando de R$ 2.000 até R$ 1,5 milhão, então é necessário, é importante, eu tenho certeza que nenhum governo, tanto o governo do Maranhão ou outros governos estaduais, municipais, querem multar as pessoas, inclusive é um trabalho muito mais educativo. Ontem a gente verificou aqui autoridades falando, inclusive autoridades da Polícia Militar, do Detran, profissionais aí que trabalham na segurança e no trânsito, que a intenção não é multar ninguém, a intenção não é penalizar ninguém, é um trabalho muito mais educativo. Mas para isso é necessário a cooperação das pessoas. 7 horas e 9 minutos e a Justiça do Maranhão reforçou a capacidade de atendimento para mulheres vítimas de violência durante a pandemia. O número de registros caiu nos últimos meses, o que não quer dizer que a notícia seja tão boa assim. Confira na reportagem. Uma queda de 30% no número de solicitações de medidas protetivas desde o início da pandemia da Covid-19. No último mês foram apenas 197 pedidos. A Justiça acredita que a redução não seja necessariamente da violência, e sim da dificuldade de acesso ao serviço. Com a pandemia,
Em virtude, né, da dificuldade, de uma série, né, de dificuldades, houve uma redução para um número que, quando a gente fez a pesquisa do primeiro mês da pandemia, né, dessa média de 300 medidas por mês, teve uma redução, uma queda drástica para 197, foi o número do dia que a gente pesquisou, né, com 30 dias mesmo. Então, isso leva a uma preocupação, uma reflexão. Aí a gente começou a questionar se a violência havia diminuído ou se as mulheres estão com dificuldade de chegar ao sistema de justiça, ou seja, chegar à delegacia, à vara, ao Ministério Público, Defensoria, por conta mesmo da limitação que está acontecendo. E agora, com o lockdown, a preocupação aumentou. Assim que foi recomendado o distanciamento social, os órgãos, inclusive os de justiça, têm funcionado através de home office. No caso da Vara de Violência Doméstica e Familiar aqui de São Luís, o contato para aquelas vítimas que já haviam solicitado medidas protetivas foi disponibilizado desde o começo. Agora, as mulheres que querem fazer novas solicitações poderão ter acesso aos órgãos de proteção sem precisar sair de casa. As mulheres vítimas de violência poderão fazer a solicitação e devem encaminhar os seguintes itens: documentos pessoais, comprovante de residência, vídeos, imagens ou áudios que possam colaborar com a investigação e um termo de consentimento de intimação. Caso a vítima esteja em situação de risco, pode manifestar também o desejo de ir para uma casa-abrigo do Tribunal de Justiça ou o alojamento da Casa da Mulher Brasileira. Por esse meio, ela vai encaminhar os formulários preenchidos, mas o que ela tiver, documentos pessoais, comprovantes de residência, porque isso é válido só para o município de São Luís, que é a jurisdição da nossa vara, a segunda vara especial da mulher em São Luís, Maranhão. De janeiro até abril deste ano, a segunda vara da mulher em São Luís já registrou 1.076 solicitações de medidas protetivas, 219 a menos que o mesmo período do ano passado. Pois é, o número é ainda bastante elevado, né? Nos 4 primeiros meses, de janeiro a abril, como a Anice Ribeiro falou, mais de 1.000 medidas protetivas solicitadas. Infelizmente, em alguns estados até cresceu aí o número de vítimas da violência doméstica, o que tem que ser repudiado, mas a gente lembra que o sistema de segurança continua operando normalmente, é um serviço essencial, inclusive aí acompanhando essas mulheres que são vítimas de violência e prevenir, que é principal, né? Garantir a prevenção desse tipo de crime que tem, como eu disse, que ser repudiado. Agora, 7h12, tem a Casa da Mulher Brasileira que continua trabalhando normalmente, mas se você puder entrar em contato, outros meios aí de comunicação, ligando no caso, ou pela internet, para ter que evitar aí a questão presencial, seria importante. Então, precisou, pode entrar em contato aí que a polícia continua trabalhando normalmente e para prevenir esse tipo de crime. E vamos aos números registrados nas últimas 24 horas, ultrapassa a casa de 400 o número de mortos por Covid-19 no estado. E ainda mais de 8.500 pessoas infectadas pelo vírus. O Maranhão chega à terça-feira com registro de 423 pessoas mortas pela Covid-19, outro número alarmante o de infectados. O estado contabiliza, de acordo com o boletim epidemiológico, 8.526 pessoas que contraíram o novo coronavírus. 1.806 maranhenses estão curados, é notícia boa, né? Dado positivo. Ainda segundo a secretaria, nas últimas 24 horas, foram 24 mortes registradas, sendo 21 em São Luís, em São José de Ribamar, Passo do Lumiar e na Raposa, ou seja, a grande maioria ainda na grande ilha de São Luís, onde estão sendo adotadas medidas mais restritivas. Dos 217 municípios do Maranhão, o boletim aponta que 163 tiveram casos confirmados da doença, já a grande maioria, o que representa aí mais de 70% dos municípios maranhenses que já registram casos confirmados da Covid-19. 7h13 agora, e foi inaugurado aqui na capital o primeiro ambulatório para tratamento de pacientes com a Covid-19. A intenção é aprimorar ainda mais o atendimento à população, mesmo aquelas pessoas que apresentam um quadro clínico não tão grave da doença, inclusive pacientes sem comorbidades. Eu acompanhei e você confere agora aqui no Bom Dia Maranhão. Os pacientes que forem encaminhados para o ambulatório passarão por uma triagem para identificar como está o estado de saúde. Se a pessoa tem algum histórico de problema de saúde e os sintomas que apresentou nos últimos dias. Em seguida, os pacientes são encaminhados para a sala de espera, estruturadas com poltronas e cadeiras para acompanhantes. Todos devem estar utilizando máscaras. No ambulatório, os pacientes serão submetidos a uma série de protocolos, entre eles teste com um oxímetro e acompanhamento do estado dos pulmões, após a realização do exame de tomografia.
E aí faremos a triagem desses pacientes e aqueles que estiverem uma maior gravidade já, evoluindo esses exames com maior gravidade, eles já iniciarão o seu tratamento dentro da unidade. Um ambulatório que vai funcionar aqui no Hospital do Servidor, anexo ao Hospital Carlos Macieira, que é um dos hospitais de referência no atendimento a casos da Covid-19, já começa a receber os primeiros pacientes a partir desta segunda-feira. Eles devem chegar já por volta das 10 horas da manhã. A gente está mudando o conceito dos nossos hospitais macro-regionais. Eles, muito provavelmente, quase todos eles vão se tornar em hospitais voltados exclusivamente para o tratamento de Covid. Isso já está acontecendo em Imperatriz, vai acontecer em Santo Inês, já aconteceu em Pinheiro e deve acontecer ainda em outras cidades, exemplo de Coroatá e Chapadinho. Então isso nos leva a que paulatinamente a gente vai ter a expansão desses leitos exatamente para evitar o fluxo de doentes aqui para São Luís. A gente vai montar barreiras no interior do estado que tenham condições de dar suporte e cuidado para esses pacientes. O secretário também comentou sobre os resultados positivos que devem ser obtidos pós-período de lockdown. Então o lockdown ele vai dizer se foi sucesso ou não, se vai ter consequência prática ou não, daqui a 1 ou 2 semanas. O que a gente já pode dizer é que a gente conseguiu diminuir o número de pessoas circulando. Teve 85% de redução do número de pessoas em ônibus. A partir de hoje, com o rodízio, a gente também deve ter uma diminuição do número de circulação de carros. Toda a estrutura já está pronta e com a presença dos profissionais de saúde que vão trabalhar no ambulatório do Hospital do Servidor. Mesmo com todo o reforço no sistema de saúde pública do Maranhão, este médico assessor especial da Secretaria de Saúde ressaltou que é importante as pessoas permanecerem seguindo as recomendações para conter o avanço do novo coronavírus no estado. O distanciamento social, o uso da máscara, a lavagem das mãos, e qualquer sintoma ou sinal precoce, procurar assistência médica, que nós estamos fazendo de tudo possível para levar um atendimento de qualidade para toda a população do estado do Maranhão. Pois é, foi o que eu falei agora há pouco, né? Devemos aí ouvir, seguir as recomendações dos especialistas, aquelas pessoas que estudam e que continuam estudando para tentar amenizar essa pandemia do novo coronavírus no Brasil e no mundo. A gente lembra que essa inauguração do ambulatório aí, que vai aprimorar esse atendimento à população, ela foi feita ontem, na segunda-feira. Aí já esse ambulatório que ali fica próximo ao Hospital Carlos Macieira, no Hospital do Servidor. O Hospital Carlos Macieira, inclusive, é um dos hospitais de referência no atendimento a pacientes da Covid-19. E ainda ontem também, só que no período da tarde, foram inaugurados também novos leitos no anexo ali ao Hospital Nina Rodrigues, no bairro do Monte Castelo, mais de 50 leitos disponibilizados, já são mais de 1.000 leitos em todo o estado do Maranhão, só na rede pública de saúde aí disponibilizados exclusivamente para atender pacientes infectados pela Covid-19. Mesmo assim não dá para descuidar, porque se haver uma superlotação não vai haver leito disponível aí para a população que foi infectada, para chegar para precisar de um leito tanto de enfermaria quanto de UTI. Por isso que é importante seguir as recomendações, que é para dar tempo para aquelas pessoas que já estão internadas se recuperarem. Caso surja um novo caso, a pessoa tenha disponibilidade aí de ser atendida adequadamente por profissionais da saúde, não é isso? 7 horas e 18 minutos e em Imperatriz, na região tocantina, estabelecimentos que não deveriam estar funcionando foram fechados. A fiscalização atendeu a um pedido do Ministério Público. A Vigilância Sanitária interditou os estabelecimentos irregulares. A fiscalização e autuação foi feita pela Prefeitura, seguindo as recomendações do Ministério Público. Este comerciante teve que baixar as portas, mas reclama desse fechamento, pois acredita que o seu negócio é essencial. O meu segmento é material de industriais, que vem material para padaria, para restaurante, para lanchonete. Tá? O meu segmento é esse, certo? Essencial. E chegaram e mandaram baixar as portas, tá? Enquanto que eu estava só com 2 portinhas abertas, só meia. Eu não estava com a abertura aberta e só eu e meu filho, eu não estava com funcionário. A inspeção e fiscalização interditou estabelecimentos não essenciais. A ação ocorreu em parceria com a Vigilância Epidemiológica e setor de vetores, assim como as polícias militar e civil para a autuação desses locais. O número de casos em Imperatriz só aumenta e a população tem dificuldade de cumprir as medidas de prevenção no combate da Covid-19. Por isso, muitos estabelecimentos aqui no setor do Mercadinho foram fechados. A coordenadora interina da Vigilância Sanitária, Valdenice Ribeiro, explica que a intervenção foi uma recomendação do Ministério Público. Nós fomos exatamente interditar, por recomendação do Ministério Público, os estabelecimentos não essenciais. Por quê?
muita gente naquela área, muitas pessoas têm o vírus e são assintomáticas, então estão circulando e contaminando outras. Diante da negligência das pessoas que circulam pelo local, a coordenadora faz um apelo. Peço para a população que quem não precisar estar na rua, não saia, porque é muito difícil você se deparar com um caso desse na sua família. Pois é, 7 horas e 20 minutos agora aqui no Bom Dia Maranhão. A gente já vem falando sobre essa situação delicada também financeira, econômica de todo o país. Aqui no Maranhão não é diferente, mas a gente volta inclusive a comentar sobre esse assunto no nosso quadro de política, falar também mais um pouco sobre essa questão econômica do país. A gente volta a comentar sobre esse assunto ainda nesta edição do Bom Dia Maranhão. E o trabalho dos profissionais da saúde tem sido decisivo no combate à Covid-19 no estado. Mas eles também não são imunes à doença e muitos acabam contaminados. Vamos conhecer histórias de quem superou a doença e agora pode voltar a ajudar a salvar outras vidas. A reportagem é de Clarice Nicásio. Nonata Bezerra foi a primeira a contrair o novo coronavírus no município. Ela é profissional de saúde e atua como técnica de enfermagem em Vargem Grande e no município de Santa Rita. Eu não sei aonde eu contraí o vírus, se foi em Santa Rita, porque já tinha aparecido casos, ou se foi vindo nos carros de lá para cá, eu não sei aonde foi. Eu sei que eu fui infectada. Então, aonde foi um choque para a população. No vídeo, a técnica de enfermagem ressalta ainda que durante este período teve o psicológico bastante abalado por conta do preconceito sofrido pela população. A doença, ela adoece você, mas o seu psicológico lhe adoece muito mais. Principalmente quando você sabe do preconceito do povo, onde você foi discriminada, foi rejeitada pela população. Adriana Lima, também técnica de enfermagem do município, testou positivo para o novo coronavírus. Hoje eu me sinto uma pessoa muito feliz por ter me recuperado e também agradeço muito o pessoal que teve todo o tempo me dando suporte, a Secretaria de Saúde e os meus colegas também de trabalho. E hoje também o que está sendo muito difícil é você chegar em qualquer local e ser tratado com indiferença. Aumenta o número de pessoas curadas do novo coronavírus. Vargem Grande registra no total 3 pessoas que já foram recuperadas. O Maranhão chega a 1.742. Recentemente, Israel anunciou uma possível cura para o novo coronavírus através de anticorpos. O Instituto Biotecnológico afirma que a molécula reproduzida em laboratório por pesquisadores ataca e bloqueia o vírus. Até lá, fica o alerta de quem já contraiu o vírus, aos cuidados que devem ser tomados. Vamos fazer o que está se pedindo, vamos usar máscara, vamos manter a distância. E para quem hoje descobre que está com Covid, vamos manter a calma, porque é difícil, mas a gente consegue sim superar esse vírus. Com muita força e esperança, daí seguindo as recomendações, mais uma recomendação aí de uma profissional de saúde, a gente fica muito feliz, porque são pessoas que se recuperaram aí da Covid-19, que vão retornar ao seu serviço, vão continuar trabalhando, lutando pela nossa saúde, lutando pelas nossas vidas. Quando uma pessoa se afasta, né, um profissional de saúde, é menos uma pessoa para ajudar nessa luta aí contra a pandemia do novo coronavírus. Aqui no Maranhão, por exemplo, lamentavelmente já foram 11 profissionais de saúde que já perderam a vida aí, infectados pela Covid-19. Em todo o mundo já foram milhares de profissionais da saúde, por isso aí é o nosso agradecimento profundo para essas pessoas que trabalham, que estão lá nos hospitais todos os dias trabalhando. Não só, volto a lembrar, como eu já havia dito ontem em outras oportunidades, não só pela Covid-19, para salvar pessoas aí infectadas pela Covid-19, mas por qualquer outra enfermidade, por qualquer outra doença. Nosso agradecimento profundo aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistente social, psicólogo, enfim, todo profissional de saúde que está na linha de frente trabalhando pela nossa saúde e pela nossa vida. E espero que após essa pandemia, esses profissionais de saúde que realmente trabalham pela vida das pessoas, pela saúde das pessoas, sejam mais valorizados. Que após essa pandemia sejam mais valorizados, isso em todo o Brasil e até, claro, em todo o mundo. Eles merecem. 7 horas e 24 minutos. Confira agora aqui no Bom Dia Maranhão o nosso giro de notícias.
A Assembleia aprovou por unanimidade na 5ª sessão extraordinária com votação remota por videoconferência realizada nesta segunda-feira o projeto de lei que dispõe sobre a suspensão do desconto salarial das parcelas de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras, consignados em folha de pagamento de servidores, empregados públicos e aposentados. Os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores com carteira assinada subiram 22,7% em abril. Mesmo com a suspensão dos atendimentos presenciais nas unidades do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, apenas em abril, mais de 740 mil benefícios de seguro-desemprego foram requeridos, alta de 22,1% em relação ao mesmo mês no ano passado. O ministro da Educação anunciou as datas de inscrição nos processos seletivos do segundo semestre de 2020, que utilizam o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, como forma de ingresso no ensino superior. De acordo com o ministro, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, começam no dia 16 de junho e vão até o dia 19 de junho. Já para o programa Universidade para Todos, o ProUni, as inscrições serão de 23 a 26 de junho. Em relação ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, as inscrições serão entre os dias 30 de junho a 3 de julho. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, começam nesta segunda-feira e vão até o dia 22 de maio. Elas poderão ser feitas por meio da página do Enem na internet. E no próximo bloco, mesmo na pandemia, cresce o número de microempreendedores individuais aqui no Maranhão. E mais, com a suspensão das aulas presenciais, estudantes tiveram que se adaptar a uma nova realidade, as aulas virtuais. Agora são 7 horas e 26 minutos. A gente vai a um rápido intervalo com imagens ao vivo da Avenida Carlos Cunha, na altura do bairro do Jaracati, onde acontece mais uma barreira aí por parte dos agentes de trânsito, também a Polícia Militar trabalhando neste momento. Lembrando que as placas pares é que podem circular nesta terça-feira, as ímpares não podem circular. Aí o Bom Dia Maranhão volta já já, inclusive mostrando imagens também ao vivo de outros pontos aqui da capital. Bom Dia Maranhão volta já já. Sete horas e 29 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora e no Maranhão o número de MEIs registrados já chegou à casa dos 118 mil, com concentração maior aqui na capital São Luís e na cidade de Imperatriz. Alguns profissionais que estão ficando ociosos estão buscando alternativas de geração de renda e empreender como MEI. É uma dessas saídas que os maranhenses têm buscado. Confira na reportagem de Nice Ribeiro. As máquinas da empresa do Lucas agora fazem máscaras de acetato. Ele antes trabalhava com comunicação visual, mas perdeu quase 90% dos trabalhos depois da pandemia. A gente teve que se adequar às necessidades do mercado. A gente tem umas máquinas de corte a laser que a gente utiliza para cortar acrílico, mas eu vi o que ela mais podia fazer para atender o mercado, que no caso são máscaras em neoprene para a população utilizar. E a gente está fazendo aquelas máscaras de acetato para hospitais utilizarem, os médicos utilizarem, enfermeiras. Como ele, muita gente por aí perdeu a renda. Na própria empresa, 30% dos profissionais foram afastados. Um público que acabou migrando para outros negócios para sobreviver em meio à crise. Mais de 7.500 microempreendedores individuais foram registrados só este ano. 40% deles nos primeiros 45 dias do isolamento. Sim, eu atribuo essas duas coisas. Uma que é uma oportunidade para muitos que perderam o emprego e estão vendo no empreendedorismo uma oportunidade de terem renda. E outros que já tinham vontade de empreender e resolveram fazê-lo agora, nesse momento de dificuldade, procurando, assim, uma alternativa. Então, se chama do empreendedorismo por necessidade. De acordo com a Junta Comercial do Maranhão, 118 mil MEIs estão registrados e ativos no estado. A maior parte deles está em São Luís e Imperatriz. Por isso, o Sebrae passou a desenvolver mecanismos de auxílio durante a pandemia. Tem a oportunidade de ter acesso a livros digitais com orientações técnicas que podem, inclusive, ser baixados no portal www.sebrae.com.br e também pelas redes sociais.
no @Sebrae Maranhão. Os agendamentos para estes atendimentos, eles podem ser realizados pelo canal gratuito 0800 570 0800 ou então também pelo WhatsApp, o 098 9991 2335. Agora 7h31 e com a suspensão das aulas presenciais, estudantes tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Essa questão da pandemia, né? Os estudantes também, com as aulas suspensas, as aulas presenciais, tiveram que se adaptar a essa nova realidade. No caso, as aulas virtuais. A online está sendo uma realidade para a maioria dos estudantes brasileiros. Em Imperatriz, alunos da rede pública e privada estão em casa desde o meio de março por causa da quarentena para o combate ao coronavírus. Mas como esses estudantes estão lidando com esse momento? Até mesmo para aqueles que têm internet em casa e disponibilidade para passar horas estudando, o isolamento social tem trazido prejuízos em relação aos estudos. No mínimo 6 horas por dia eu tenho estudado e utilizado a internet, que é uma ferramenta poderosa, mas também os livros didáticos. E é válido ressaltar que a plataforma de ensino à distância do nosso cursinho tem nos ajudado bastante. Nos cursinhos, as aulas assistidas agora só são possíveis porque são gravadas pelos professores e publicadas na internet. Embora estejamos em um momento de isolamento social, com essa pandemia aí que tem mudado a nossa rotina, não podemos perder o ritmo, o foco. Com a data de inscrição do Enem chegando, a preocupação aumenta. Quem dispõe dos recursos audiovisuais tem que lidar com a incerteza de quando tudo vai passar. Em contrapartida, aqueles que não têm sequer como estudar em casa. A maioria das pessoas não tem a ferramenta básica, que é a internet ou acesso a livros de qualidade, e muitas pessoas estão sofrendo com a parte psicológica. Diante da problemática vivida, foi protocolada na última sexta-feira, dia 8, pelo senador Everton, uma representação no Tribunal de Contas da União, solicitando a suspensão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, previstas para novembro deste ano. Para o senador, realizar o cronograma não condiz com o princípio de igualdade, pois a suspensão das aulas presenciais não gera as mesmas condições entre os estudantes. Já o ministro da Educação, até o momento, não se mostrou favorável quanto ao cancelamento das provas. Pois é, e a gente já disse nesta edição aqui do Bom Dia Maranhão que, pelo menos por enquanto, os prazos aí estão mantidos, tanto de inscrição quanto aí de realização das provas, mas há de se levar em conta, mesmo com todo o esforço aí dos governos, com essas aulas virtuais aqui no Maranhão, por exemplo, tem tido um esforço muito grande com essa realização das aulas virtuais, esse serviço que é essencial, o trabalho essencial também dos professores, mas as inscrições já estão abertas aí, os prazos estão mantidos, a realização das provas, pelo menos por enquanto, estão mantidas. A gente viu aí o senador Everton, outros políticos que são a favor aí do adiamento. De fato, a gente percebe que mesmo com todo esse esforço, com aulas virtuais, a gente sabe que não presencialmente acaba não deixando aí mesmo uma igualdade de forma competitiva e justa. Tem muitas pessoas que ainda, infelizmente, não têm acesso à internet, tem uma internet que não é tão boa, que acaba sendo prejudicado mesmo com essas aulas virtuais. Então, isso é algo que deveria ser pensado, né, para não prejudicar alguns estudantes, parte dos estudantes aí na realização da prova do Enem, que é porta de entrada e sonho para muitas pessoas que querem ingressar no ensino superior. Vamos ver aí no decorrer do ano como é que vai ficar essa situação. Por enquanto, os prazos estão mantidos. 7h34 e criado para aliviar a perda de renda da população afetada pela crise econômica gerada pela Covid-19, o auxílio emergencial de R$ 600 e R$ 1.200 para mães solteiras no Brasil poderá ser mantido após o fim da pandemia, ou seja, aquele prazo inicial de 3 meses. A afirmação é do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Segundo o secretário, o governo discute se o auxílio emergencial e outras medidas de socorro deverão durar os 3 meses inicialmente planejados ou se deverão ser desmontados gradualmente, no processo de transição para um novo modelo econômico. Caso o benefício permaneça, o secretário disse que o governo terá de estudar uma forma de financiá-lo e até de mantê-lo. Claro, isso aí não tem nada certo ainda, mas o governo estuda uma possibilidade de prorrogar. Esse prazo inicialmente era de 3 meses, mas há essa possibilidade de prorrogação.
Agora 7 horas e 35 minutos e a gente confere agora como é que fica o tempo para esta terça-feira aqui na capital São Luís e em cidades do interior do estado. A gente vai conferir aqui no telão como é que fica agora a previsão do tempo para a capital maranhense, para esta terça-feira e também para as cidades no interior do estado. Aqui comigo no telão já aparece aqui as cidades maranhenses. A gente começa aqui pela capital São Luís para esta terça-feira, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas esparsas, quer dizer, pode chover aqui na capital maranhense. A mínima é de 25 e a máxima é de 30 graus. Seguimos agora para o município de Imperatriz, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva leve. Ainda chove na cidade de Imperatriz, termômetros oscilando entre 21 e 32 graus. Agora a cidade de Caxias, previsão para esta terça-feira de céu parcialmente nublado com pancada de chuva. Previsão de chuva mais forte aí, diferente de Imperatriz, chuva leve. Em Caxias pode chover uma chuva mais forte, mínima de 22, máxima de 30 graus. A gente segue mostrando outros 3 municípios maranhenses, a previsão do tempo para esta terça-feira. Vamos para Bacabal, previsão para esta terça no município de Bacabal, de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva leve. Assim como no município de Imperatriz, Bacabal também tem possibilidade de chuva leve. Mínima de 22, máxima de 32 graus, passando aí a marca dos 30 graus de máxima na cidade de Bacabal, calorão. Município de Itapecurumiri, parcialmente nublado, com possibilidade de chuva leve, para esta terça-feira, mínima de 22, máxima de 30 graus, alcançando também a casa aí dos 30 graus de máxima. Agora, só para finalizar, cidade de Balsas, previsão para esta terça-feira, predomínio de tempo bom. Não deve chover no município de Balsas, pelo menos isso é o que diz a meteorologia. Termômetros oscilando entre 21 e calorão, viu? A alta aí, a máxima pode chegar a 33 graus no município de Balsas. Agora, 7 horas e 37 minutos, você conferiu a previsão do tempo aqui no Bom Dia Maranhão para esta terça-feira. 7 horas e 37 minutos, a gente segue com mais informações aqui no Bom Dia Maranhão e o prazo para a regularização do título de eleitor terminou no dia 6 de maio. Sobre o assunto, acompanhe a reportagem de Raquel Souza. O prazo para que os eleitores de todo o Brasil se regularizassem com a Justiça Eleitoral foi até o dia 6 de maio. Por conta da pandemia do novo coronavírus, parte do prazo desse processo ocorreu pela internet. Agora, os cartórios eleitorais fazem o processamento de dados. A partir de segunda, a gente já vai partir para atualização no cadastro no que se refere à exclusão de multa. A gente vai fazendo outros procedimentos e vamos já partir para a seleção dos mesários, né? Porque o processo eleitoral ele só caminha para frente. A gente não tem mais como retroceder para fazer alistamento eleitoral, regularização de situação eleitoral. A 4ª zona eleitoral, que corresponde ao município de Caxias, conta atualmente com 100.846 eleitores aptos a votarem nas próximas eleições. Destes, 581 estão com título suspenso e 23.258 eleitores tiveram o documento cancelado. Cerca de 17 mil estavam em situação irregular. Desses, apenas 996 eleitores procuraram a justiça para se regularizarem. A expectativa era que pelo menos cerca de 4 ou 5 mil eleitores tivessem procurado a justiça eleitoral para a regularização. Com o título cancelado, além do eleitor ficar sem votar na próxima eleição, também poderá enfrentar alguns contratempos em relação a outros documentos que dependem da certidão de quitação eleitoral. Isso vale para o eleitor que por algum motivo não tem dados biométricos, sejam eles foto, digitais e assinatura, cadastrados até 6 de maio de 2020, ou que não votaram nem justificaram ausência às urnas por 3 eleições consecutivas. Ele pode ter impedimento de regularização de CPF, benefício assistencial ou emergencial. Ele pode deixar de receber por conta da pendência eleitoral e não pode fazer concurso público, nem vestibular. Por quê? Porque não regularizou. Pois é, há esses impedimentos, né? Mas em relação à questão da votação, me parece que vai haver uma flexibilização, segundo o próprio TRE aqui do estado do Maranhão. O TSE também estuda essa possibilidade de flexibilização por conta que teve muita gente que não conseguiu
acabou não conseguindo regularizar seu título por conta da pandemia que teve início principalmente aqui no mês de março, então tiveram esses 2 meses de dificuldade para fazer justamente essa regularização. O prazo encerrou no dia 6 de maio, estava em pleno período de pandemia, me parece que vai haver essa flexibilização por parte da Justiça Eleitoral, pelo menos para essa questão de votação. Esses outros impedimentos, depois o eleitor vai ter que se regularizar seu título para essa questão de realização de concurso público, CPF, enfim. E no próximo bloco tem os bastidores da política aqui no Bom Dia Maranhão e a participação de John Coutrin. O deputado maranhense está sendo investigado por propaganda eleitoral durante a pandemia. E mais, em 2020, o Dia das Mães teve que ser um pouco diferente, mas sem perder a emoção. Você vai entender no próximo bloco. Agora, são 7 horas e 43 minutos. Bom Dia Maranhão volta já já. 7 horas e 46 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e a gente vai voltar também para outro ponto onde está acontecendo uma barreira. A gente tem uma imagem bem legal, lembrando que ainda está acontecendo aqui o rodízio de placas. Essa avenida é a Avenida Castelo Branco, que passa ali pelo bairro do São Francisco. Você percebe que cones foram colocados justamente no meio da pista. Por quê? A gente vai explicar. Segundo a nossa equipe que se encontra no local, foi repassado pelos agentes de trânsito neste momento, você percebe inclusive um ônibus de transporte público passando neste momento. Quando o engarrafamento está muito grande, eles acabam liberando um outro veículo que provavelmente, esse é com a placa PA, mas provavelmente só saiu de casa por uma questão essencial, que é o recomendado ainda, mesmo com a liberação das placas pares. Esse rodízio, na verdade, as pessoas têm que seguir o recomendado. Ele pegou a outra via que está passando justamente esse ônibus, que é um serviço essencial, transporte público. Eles separaram as vias justamente porque essa via à esquerda é justamente para veículos que prestam serviços essenciais. A exemplo do ônibus que passou, o transporte público, a exemplo de ambulância, a exemplo de viaturas da Polícia Civil, da Polícia Militar, enfim, viaturas que prestam serviços essenciais no trânsito também, as viaturas aí da SMTT, uma ambulância, serviço de saúde, no caso essencial. Então, só para deixar explicado, serviços essenciais. Mas quando a gente percebe que um outro veículo acabou se identificando, acaba liberando para evitar o engarrafamento. Mas lembrando, essa via ficou exclusiva para serviço essencial, transporte público, viaturas da polícia, viaturas de trânsito, ambulâncias que estejam transitando, que é justamente para evitar engarrafamento, evitar congestionamento. Um ou outro veículo acaba passando aqui para esse lado, porque com certeza, certamente já comprovou na barreira que se trata de um serviço essencial, mostrou a declaração e acaba podendo vir para justamente essa faixa que foi exclusiva para o serviço essencial, para evitar congestionamento. Então, bem legal, bem organizado, a gente percebendo essas imagens, como foi organizado, planejado na Avenida Castelo Branco, aí no bairro do São Francisco, que passa pelo bairro do São Francisco. A gente percebe um engarrafamento bem pequeno. A gente torce também que, além da questão da organização, planejamento, é porque as pessoas estão respeitando aí a questão do rodízio. Lembrando que mesmo aí com essa questão da placa, né, hoje placas pares, o recomendado é que fique em casa, só saia em caso de extrema necessidade, comprar um alimento, comprar medicamento. A recomendação é que ainda permaneça em casa e evite aí, mantenha o distanciamento social, evite aglomerações, se que tiver que sair, utilize a máscara, tá ok? 7 horas e 49 minutos, aqui no Bom Dia Maranhão, agora a gente fala de política. E para falar de política já está aqui comigo o John Coutrin. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre... a gente lembra que em meio à pandemia, inclusive o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral como um todo, já havia dito que não ia permitir. A gente percebia muitas doações, muitos políticos querendo aí se beneficiar, levantar seu nome por conta de ações relacionadas à questão da pandemia. Super importante qualquer tipo de ajuda neste momento, mas não pode fazer politicagem. E tem um deputado federal que está sendo investigado justamente por conta disso, de uma possível campanha antecipada, campanha eleitoral em meio à pandemia, não é isso, João? É isso sim, Eduardo. O Ministério Público Federal, o MPF, não é, que pediu para se investigar, para uma investigação. Esse pedido foi feito através do Procurador Regional Eleitoral, Juraci Guimarães Filho, né? E ele pede aí que se apure uma possível propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder econômico e político do deputado federal Josimar de Maranhãozinho, do PL. Não é? Por quê? As imagens estão aí, né? Você pode perguntar, mas por quê? A imagem está aí por conta de que o PL, né, em algumas cidades, partido do deputado Josimar de Maranhãozinho, que é o presidente da legenda aqui no estado, teria distribuído máscaras
Qual o problema de distribuir máscaras? Nenhuma. Só que tem, como a gente vê, observa... A sigla do partido e o número, né, A sigla do partido e o número na máscara, né? O próprio Josimar e alguns aliados divulgaram isso nas redes sociais. Então, por conta disso, de denúncias feitas, o Procurador Regional Eleitoral, o Juraci Guimarães Filho, pediu que os promotores, né, eleitorais de cada cidade, por exemplo, São Luís, né, e outras tantas cidades do interior, os promotores eleitorais investiguem, né, investiguem aí como foi essa distribuição dessas máscaras, né, se houve cunho político, por que da máscara ser distribuída com o número... Você disse bem, né, John? Máscara pode, não pode é com partido. Exatamente. Número, né? Eu acho que a gente não está nem em campanha ainda. Não, a gente não está condenando aqui, Eduardo. Nós não condenamos aqui a atitude do deputado Josimar de distribuir máscaras. E qualquer pessoa, qualquer empresa, né, qualquer entidade, organização, tem o dever de fazer isso, né, de ajudar nesta hora de pandemia. Então, por um lado, o PL, o deputado Josimar e Maranhãozinho acertaram, né, em ajudar a distribuir máscaras. O problema aí, né, por trás da boa intenção, foi a questão do número, né, do número aí anotado nas máscaras, né, nós vemos aí o número e as cores do partido. Claro que nós sabemos que, por exemplo, aqui em São Luís, o PL tem pré-candidata no caso, que é a deputada Detinha. E quase todos os municípios do Maranhão, o PL tem candidato a prefeito de São Luís, candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, não só em São Luís, mas em todas as cidades, a maioria das cidades do interior do Maranhão. Então, por conta disso, né, o MPF já pediu aí, o MPE, né, Ministério Público Eleitoral, o Juraci, o promotor Juraci, já pediu a investigação e ele aí já anota aí duas possibilidades de crimes. O crime por propaganda eleitoral antecipada e por abuso de poder econômico e político. Nós estamos aqui já condenando o deputado. Se fará uma investigação, né? Isso será analisado, apreciado, mas de certa forma, independente se ele cometeu crime ou não, eleitoral, político, né? Abuso, propaganda antecipada, mas de certa forma não é razoável, né? Não é razoável, não é prudente, né? E não é, de certa forma, até imoral distribuir máscaras aí, Eduardo, com o número do partido, no momento desse, né, em que todos deveriam deixar a política de lado e focar apenas no combate ao coronavírus. Claro, John, só rapidamente, o presidente Jair Bolsonaro liberou outras instituições aí, comércios, academias, por exemplo, salões de beleza, só que aqui no Maranhão o governador falou que ainda vai ter uma certa restrição em relação a esse tipo de comércio, né? Vai ter uma restrição. O presidente Bolsonaro incluiu alguns serviços essenciais ontem, academias, salões de beleza, né, barbearias, mas isso, claro, depende dos governadores. Por que depende dos governadores? Por conta de uma decisão do STF que dá autonomia para os governos estaduais, né, delimitarem aí quais serviços essenciais podem funcionar. Então, isso dependerá do governador. O que o governador Flávio Dino disse, só após o dia 20, aí, né, depois que acabar aí o lockdown, talvez possa abrir esses serviços essenciais, tais como academia, salões de beleza. Por enquanto, apesar do decreto do presidente da República, isso não está autorizado ainda aqui no Maranhão. Só, quem sabe, depois do dia 20, abrir salões de beleza, né, e outros serviços essenciais também. Tá, John, e a gente entende e torce até para, claro, que abra tudo, só que há algumas medidas restritivas aí. Quem dera se tivesse tudo na normalidade, tivesse funcionando academia, barbearia, bares, restaurantes, enfim, qualquer tipo de serviço seria fundamental. Mas a gente tem que ver uma situação, claro, econômica é importante, mas tem que ver também uma situação sanitária de saúde e de vida das pessoas que deve ser analisado. Obrigado, John. Você está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Até amanhã, Eduardo. Até amanhã. Obrigado, John Coutrinho, comentando sobre política aqui no Bom Dia Maranhão. Agora, 7h54 e para algumas famílias o Dia das Mães foi diferente. A data teve uma emoção ainda maior. Veja na reportagem de Nice Ribeiro. O dia em que os abraços foram resgatados de momentos especiais, de quando ainda era possível abraçar. O dia em que uma videochamada substituiu o almoço em família e até a comemoração especial em uma das datas mais celebradas do ano. Fica com Deus, viu? Mãe, beijo, fica com Deus. E que muitas mães renasceram depois da Covid-19. Mães que ainda carregavam uma vida no ventre e aquelas que já haviam dedicado mais de 80 anos à família. Uma emoção difícil mesmo de segurar.
Josiele está grávida, conseguiu se curar depois de 40 dias internada na UTI. Hoje ela recebeu alta e foi para a enfermaria. Ela e o bebê de 26 semanas estão bem e fora de perigo. A dona Maria Joana pôde até comemorar o Dia das Mães em casa. Ela tem 84 anos e depois de 8 dias usando um respirador na cidade de Coroatá, foi a primeira paciente a ser curada do coronavírus. Ela nos recebeu em casa, só que por uma videochamada. E dona Maria Joana, me conta, qual que é o sentimento agora, depois de ter vencido essa batalha? Minha filha, eu estou sentindo só felicidade, só alegria. Isso é só bênção que Deus me deu. Eu não pensei de ainda voltar nesta casa viva, eu não pensei. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso que aqui estou. Um alívio para a família que fez o que pôde para ela se sentir segura. Pedi para a enfermeira não dizer para ela que eu tinha vindo embora. Eu digo, por favor, não diz para minha mãe que eu fui embora. Pedi para o médico, não diga para minha mãe que ela está com coronavírus, senão ela vai achar que ela não vai voltar para casa. Então, se ela perder a fé, ela perde a batalha, ela perde a guerra. Ela falou aqui que ficou com medo, né, na hora, mas a fé, ao mesmo tempo, teve muita fé. E aqui está a Joana Maria contando a história, a vitória sobre o coronavírus. Nunca antes o celular ou a tela de um computador foram tão usados para ver ou matar a saudade de alguém. Em épocas de pandemia, onde só se fala em caos e mortes, essa conexão, mesmo que virtual, pode fazer muita diferença. Afinal, se manter distante nesse momento é o maior ato de amor. E foi o que este grupo fez. De longe levaram música e flores para uma mãe que perdeu o filho. Ela se sentiu abraçada, se sentiu acolhida e a gente conseguiu demonstrar, mesmo em tempos de isolamento, mesmo em tempos de distanciamento, a gente conseguiu ir demonstrar e dar nosso abraço de perto dela, perto, porém separados. Empatia, fé, solidariedade, amor. Ou seja lá qual outro sentimento defina isso. Este ano, o Dia das Mães foi mesmo diferente. Lida a reportagem da Nice, parabéns a todos os envolvidos e viva a vida, né? O Bom Dia Maranhão fica por aqui, a gente encerra com imagens mais uma vez ao vivo ali da ponte do São Francisco. A todos lembrando, vamos continuar seguindo as recomendações, né? Sair só em casos aí de extrema necessidade. Se sair de casa, evite aglomerações e utilize sua máscara. Vamos vencer essa batalha, viva a vida mais uma vez. A gente volta amanhã a partir das 7 horas da manhã com o Bom Dia Maranhão. Continue acompanhando a programação aqui da TV Difusora. A todos uma ótima terça-feira, conscientização e saúde.